Começou? É isso? Bom dia, gente. Ê, entramos. Eu me chamo Marília, aprendi agora há pouco, né, que eu vou fazer a minha audiodescrição e não a minha autodescrição. Eu tinha mania de falar auto também. E eu sou uma mulher parda, de estatura média e 1,64, cabelos cacheados, castanhos na altura dos ombros, estão bem volumosos hoje. Estou com uma camisa azul, e na frente dessa camisa está escrito Accessibility Day em amarelo, que é a camisa de um evento que a gente faz lá no Banco do Brasil, já tem 2 anos, sobre acessibilidade. Estou com um crachá do evento, segurando um passador e um cartãozinho aqui com minhas dicas, porque até a Ana Maria Braga usa um cartãozinho, eu também posso usar. Vocês vão ver que eu vou tremer aqui, mas é isso mesmo. Meus slides, já descrevendo, eles são um fundo branco, meio acinzentado, fonte preta, tem pouquíssimas ilustrações, são ilustrações como desenhos, assim, quando tiver alguma ilustração, eu descrevo, tá? E o slide que está aqui é o primeiro, é o título da palestra, Disseminando a Acessibilidade Digital, como escalar a acessibilidade através da documentação. Na verdade, a gente vai falar aqui de uma novela. E aí, a novela já começou para eu conseguir conectar aqui na trilha, né, gente? Espero que vocês tenham tido a paciência aí de aguardar. E passador não está funcionando. Foi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Nada. Aí, bom. Eu sou nordestina, eu sou do Piauí. E por isso eu não vou falar um case do bebê aqui. Eu vou falar um caos. Na verdade, são vários causos. Então, eu entendo que quando a gente tem vários causos, a gente está falando de uma novela. E aí, para começar, eu já peço para vocês pensarem aí em nomes para a nossa novela. A gente vai falar aqui de acessibilidade, de documentação. Então, pensem aí em nomes para a nossa novela, coloca aí no chat, que no final a gente retoma esse assunto aí, tá? E toda novela tem personagens. Nesse slide e nos próximos, sempre que eu falar de um personagem, eu estou representando ele como um círculo, simples mesmo, uma linha, né, um círculo, e tem o nomezinho do personagem do lado ou no centro, tá? O nosso primeiro personagem são os designers. E a gente tem mais personagens nessa novela. A gente tem os devs. A gente tem também os QAs, os analistas de qualidade. E como toda boa novela, né, esses personagens têm seus núcleos individuais ali, mas eles também interagem entre si, também rola uma interseção ali entre esses núcleos, né, entre essa galera aí, design, dev e QA. A gente tem a narrativa desses personagens, assim. Quais são os problemas? O que vai ser o enredo ali, o ápice da novela e tal? O que vai rolar com essa galera, né? E no caso dos designs, eu trouxe aqui algumas narrativas com relação à acessibilidade, tá, gente? Sempre aqui eu estou falando de acessibilidade digital, estamos na trilha de acessibilidade. Então, o design, ele se questiona se ele está cumprindo o papel dele, ele se questiona como ele pode aplicar acessibilidade digital. Deixa eu voltar aqui. Se ele tem esse conhecimento de acessibilidade, se alguém vai... Espera aí, gente, voltou um slide aqui. Bom, vamos lá. Se o design tem esse conhecimento, por onde ele começa? Está apagando muitos slides, eu não consigo acompanhar. Foi? Obrigada. Com quem ele vai interagir, né? Então, o design ele enfrenta aí esses questionamentos com relação à acessibilidade digital na novelinha particular dele. E o personagem desenvolvedor? Ele sabe que existe essa coisa da acessibilidade digital, mas ele sabe que ele tem muita coisa para fazer, ele se sente sobrecarregado, só ele que tem que fazer a acessibilidade, só ele que é o responsável por isso, ele não recebe nada de ninguém, não tem que chegar uma coisa, uma orientação, uma política, uma indicação, não tem um padrão. Por onde que esse dev começa? Qual é a linguagem? Qual o sistema operacional vai mudar? Quais são os normativos? É o cara que parece que a novela dele é a mais complicada, aí, o enredo aí. Quem que vai testar? Com quem que ele vai interagir? As coisas mudam toda hora, né? As linguagens, as versões, os sistemas, enfim. O nosso outro personagem, que é o analista de qualidade, ele também tem as questões dele ali, né? Qual que é o padrão?
Quais são os comportamentos acessíveis? Eu entendo desses comportamentos acessíveis? Quem definiu isso? Que ferramentas eu, como analista de QA, posso usar? Que evidências de acessibilidade eu tenho que registrar? Assim? E tem outros personagens, além desses 3 que eu falei para vocês. Eu trouxe aqui, por exemplo, a família do Design System. Para quem já está atuando com Design System, né? Essa família, esse núcleo familiar, e também enfrenta questões e problemas relacionados à documentação, à acessibilidade, a discussões que vão e voltam para o time, né? Esse contraste que a gente já definiu, mas estão questionando se está bom, esse componente, essa interação, a gente já pesquisou, está documentado? Quem que tem que fazer acessibilidade num time de Design System? Quem que é o responsável? Quem vai cuidar dessa, daquela parte? E o nosso produto está acessível? Então, também é um personagem que tem aí seus desafios, seus problemas. E eu trouxe um outro personagem aí chamado Marília. Qualquer semelhança é coincidência? Não. E o que acontece? Onde que eu entro e esse personagem entra nessa história? Porque eu estou aqui, porque eu imagino que eu espero contribuir com outras pessoas que passaram ou estão passando por momentos semelhantes a esse, que é essa questão da documentação e da acessibilidade digital. Então, eu trabalhava numa gerência de suporte técnico, com atendimento ao cliente, com documentação e com gestão do conhecimento, mas eu estudava sobre acessibilidade. Estudava ali e aplicava dentro do contexto da documentação, nada muito complexo, né? Trabalhava com o X também. E aí, um colega nosso, hoje meu amigo, Tiago, trabalha no time de acessibilidade da DTEC. Ele precisava, Tiago é PCD visual, e ele precisava de um par vidente. A gente chama vidente uma pessoa que enxerga e trabalha em dupla com um PCD visual para fazer testes de qualidade. Tiago precisava dessa pessoa, descobriu que eu tinha feito alguns cursos, entrou em contato comigo e me levou para ser par vidente dele. E aí, eu nunca fui QA. E agora, né? O que eu faço? E com minha cabeça muito visual, eu comecei a querer reproduzir os testes que a gente fazia, documentar os testes de acessibilidade que a gente fazia de uma forma visual, usando ferramentas visuais e tudo. E a gente começou a se questionar, tá certo isso? Vamos ver por onde a gente começa, o que a gente faz, né? Como integrar essa coisa do X e QA e testes, enfim. Então, esse personagem, Marília, também tinha muitos questionamentos e muitas dúvidas, né? E aí, a gente tem o nosso personagem principal, que é o handoff de acessibilidade. Só que o objetivo dessa apresentação não é ficar aqui mostrando operacionalmente como que o handoff funciona. A gente tem pessoas muito boas que já faziam isso aí no mercado. Eu vou citar algumas. A Marília Suzarte foi uma referência para mim na época que eu comecei a pesquisar sobre handoff. A Ana Coentro está falando bastante, publicando muita documentação sobre a experiência do time dela com o handoff de acessibilidade. Marcelo Salles já falava disso também. Hoje, quando você entra na comunidade do Figma e escreve lá handoff de acessibilidade, você vai achar um monte de referência. Tem uma biblioteca do HandTalk lá no Figma também. Eu usei muito na época, e quando eu sempre me refiro à época, eu estou falando de 1 ano e meio, mais ou menos, quando a gente começou esse trabalho, eu usei muito a referência da Stephanie Walter, tá? Que é uma referência externa, estava todo o material em inglês, enfim. Então, a gente vai falar aqui do handoff num outro contexto, que é o contexto dos desafios que a gente enfrentou para colocar essa atividade para rodar aí na nossa novela, né, para ir para o ar, no horário nobre. Hein? E quais foram esses desafios? Assim, quais ações a gente tomou? Primeiro, como eu falei para vocês, eu estava como QA e a gente começou com um teste. Isso faz sentido? Isso dá certo? Documentar o resultado de um teste de acessibilidade num formato gráfico, assim, funciona? Só retomando, gente, para quem não conhece o handoff, ele é uma passagem de bastão, tá? Desculpa, eu não falei. O handoff é você pegar e falar para alguém como fazer alguma coisa, passar uma tarefa que outra pessoa vai continuar, ou outro time, enfim. E no caso do handoff de acessibilidade, é essa passagem de bastão, você passar junto com o seu projeto, o seu protótipo, você passa também as especificações de acessibilidade, tá? Aí, o que acontece? No primeiro momento, a gente viu que não funcionava bem com o teste. Esse negócio, a gente começou a pesquisar e viu que o contexto do teste é diferente, ele exige evidências numa forma diferente, que não aquela no Figma, excessivamente visual e tudo mais. Então, tá, mas
Quem já faz isso? Como eu falei para vocês, muita gente. A gente começou a pesquisar e viu que já tinha muita gente fazendo aonde? No contexto do design. Ah, então, peraí. Então, eu tenho que sair aqui do lugar de teste e tenho que olhar para os designs. Onde que estão os designs aqui do Banco do Brasil? Com quem que a gente vai conversar? Como que a gente vai introduzir essa tarefa para esse grupo? Né? Então, foram questionamentos que a gente foi enfrentando. Assim. E, a partir dessas referências, dessa pesquisa, a gente viu que as coisas eram muito técnicas. E até aí tudo bem. Assim, eu não sou designer, eu também não sou o quê. O negócio aqui é muito técnico, o que eu vou fazer? Vou estudar. Vamos estudar essa parte técnica, vamos aprender e vamos aplicar isso e disseminar para a comunidade. Só que não é bem assim. A gente tem que entender qual que é o nosso contexto. E eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, a que demandou mais esforço cognitivo. Não adiantava estudar como fazer o handoff que a Stephanie criou, o handoff que a Marília Suzarte criou, e falar, é esse que eu vou aplicar aqui. Não, qual que é o nosso contexto? Qual que é a realidade, por exemplo, no Banco do Brasil? Quem é essa comunidade de design? Qual é o nível de conhecimento deles? E o quanto a gente pode e deve exigir desses profissionais na hora de construir essa nova documentação. Então, a gente fez, a partir disso, adaptações. A gente definiu um padrão, a gente foi versionando isso e simplificando. Então, por exemplo, a gente trabalha questões de linguagem e questões semânticas, a gente definiu que tudo que a gente faz no nosso handoff é em bom português. Você não precisa se preocupar se você sabe HTML, se você não sabe. Você precisa entender o comportamento acessível de um elemento interativo e dizer para o dev, em bom e claro português, como que você quer que esse comportamento aconteça. Tá? Então, isso foi um exemplo de simplificação que a gente fez com a nossa comunidade. A partir disso, de definição de padrão e versão e simplificação, a gente começou ali a disseminar e a treinar, capacitar esse pessoal. E aí, no nosso processo de monitoria, dos primeiros handoffs, depois do treinamento, as coisas eram extensas. A gente ficava com uma turma, às vezes, 1h30 com uma documentação, ensinando, corrigindo e tudo mais. Hoje, 1 ano depois, a gente faz isso de forma síncrona. Então, olha a evolução acontecendo nesse nosso processo de documentação. A pessoa já prepara o handoff, ela já tem como um roteiro sobre como fazer, e aí ela nos procura só para validar, tirar uma ou outra dúvida, e isso acontece até de forma assíncrona e ajudou bastante a gente. E a gente partiu aí para uma questão da entrega, né? Feito todo esse processo, a gente está trabalhando agora como que essa documentação chega aonde ela tem que chegar, que é no desenvolvimento e talvez em outros lugares, a gente vai falar disso aqui também. Bom, aqui, nesse slide, eu tenho o modelo, alguns elementos do nosso handoff hoje, tá? É só uma demonstração. A gente adotou as cores do banco, a gente também sempre trabalha com uma terceira cor alternativa para que isso não seja confundido ali na hora de fazer a documentação. A gente tem elementos para definir ordem de navegação, definir a semântica, que é função, estado, valor, propriedade. A gente tem elementos ali, componentes na biblioteca do Figma para definir qual é o texto alternativo, se tem um conteúdo verbalizado, se tem uma dica para o leitor de tela verbalizar, enfim. Do lado eu coloquei um slide que é bem lúdico, na verdade, é um slide de uma apresentação, que tem a logo do banco, um título, 2 imagens e um ícone, e aí eu exemplifiquei como que seria o handoff aplicado nesse slide. Então, é só você definir a ordem de navegação, definir o que é imagem, o que é ícone, o que é botão, o que é título, enfim. São questões específicas ali da documentação. Como eu falei, nosso foco aqui é no processo e como a gente evoluiu fazendo essa atividade, né? Vou passar para falar de resultado. Então, a gente foi ali naquele processo de descoberta, entendeu o que a gente ia fazer, passou por uma série de dores, os personagens estão lá, vivendo a narrativa da novela, os problemas, a gente entregou esse produto, eles começaram a executar e a gente começa a ter alguns resultados. Que resultados são esses? Hoje, 1 ano depois, a gente tem cerca de 44 times usando essa biblioteca específica no Figma. Quer dizer, eles estão produzindo handoffs de acessibilidade, esses designs. Tá? E isso faz o quê? Isso reverbera.
Então, quando a gente chega focando em uma comunidade, que são os designers, que no Banco do Brasil hoje são cerca de 300 designers, a comunidade é muito extensa, e a gente fala assim, esse produto é para eles, mas a coisa vai acontecendo de uma forma que isso vai reverberando com os outros personagens da nossa novela que a gente viu aí. E aí, a partir disso, a gente tem novas necessidades. Que novas necessidades são essas? No caso dos designs, eu estou aprendendo com a prática. Eu estou praticando o handoff, eu estou aprendendo acessibilidade digital. Eu estou me comunicando com o dev. Eu tenho que passar esse documento para ele, eu tenho que explicar essa documentação e eu estou estabelecendo esse vínculo com ele. Eu estou entregando para QA também. Isso é uma coisa que é recente. Assim, eu não pensava nesse público, minha documentação é para o dev, mas, de repente, o QA está usando a minha documentação também. Como que é isso? Isso está acontecendo. É uma nova narrativa. Eu começo a consumir o design system porque eu entendo que o handoff também está lá dentro, que o handoff faz parte dessa documentação do design system da empresa, e eu começo a ver a acessibilidade ali, a gente fala que é acessibilidade de graça para o design, né, se ele consome o design system. E eu estou levando a acessibilidade mais para a esquerda, que a gente fala, né? Tem muitas apresentações que o pessoal compartilha uma pesquisa da DEC que mostra um gráfico de custo da acessibilidade, e aí, nesse gráfico, se você vem mais para a esquerda, você tem um custo menor de correções de acessibilidade se você trabalha lá desde o design, desde a ideação. Então, o design que está fazendo o handoff, ele está levando a acessibilidade mais para a esquerda e ele está contribuindo com o custo, com a diminuição do custo. Quais são as... Só que tem uma coisa, eu vou voltar aqui rapidinho, não é esse mundo feliz não, tá, gente? Novas narrativas, mas novos problemas também, tá? Então, assim, a partir desse 1 ano, a gente se pergunta, o designer está aprendendo mesmo? Ou ele está executando o handoff de forma robótica? Coloca lá a ordem de navegação, isso e isso, pronto, entrega. Então, são os novos questionamentos que a gente faz com a comunidade também, o quanto isso está sendo positivo e que novos fatores negativos estão acontecendo e que a gente tem que abordar e trabalhar, tá? Aí vem a narrativa dos desenvolvedores. O que mudou depois desse 1 ano para lá? A sensação de divisão de tarefa, né? Eu já recebo uma documentação me orientando sobre acessibilidade. Se eu nunca fiz acessibilidade, eu recebo um handoff, eu já começo a pensar, espera aí, eu tenho que começar por aqui, né? Esse é meu ponto de partida. Eu começo a ter evidências para fazer testes ali dentro do contexto do desenvolvimento. Eu me comunico com designers e com QAs. E eu tenho um padrão, e deixa de ser empírico. Eu conversei com o meu colega PCD e ele disse que é para acontecer desse jeito, mas eu testei num aplicativo com leitor de tela e aconteceu do outro jeito. Qual que é o jeito que é acessível? Assim? Por onde eu tenho que seguir? Então, isso é uma ferramenta que ajuda também com essa questão nas narrativas dos desenvolvedores. Mas as questões continuam, como eu falei. Eles estão se comunicando mesmo, design e dev? E aí, quem aposta nisso? E os devs estão recebendo o handoff de verdade? A gente está controlando? Esse handoff está chegando na mão de quem tem que chegar? E esses testes estão sendo feitos mesmo? Então, de novo, novas problemáticas na nossa narrativa. No mundo feliz do QA, eu tenho um ponto de partida para testar. Eu pego o handoff lá de acessibilidade que o design fez. Eu conheço os comportamentos acessíveis. Isso foi pesquisado e documentado lá. Eu tenho um handoff de acessibilidade como uma ferramenta. Eu consigo pontuar as barreiras e as evidências sem ser empírico, de novo, né, sem ir pelas vozes da minha cabeça. Eu me comunico com designers e com devs. Mas e os questionamentos? O handoff está acessível? Ele está sendo usado mesmo pelos QAs? Por exemplo, no nosso contexto no Banco do Brasil, isso é um movimento que está acontecendo hoje com os QAs do time de acessibilidade. Os QAs treinados, capacitados e que atuam com acessibilidade estão usando o handoff. Mas a gente começa a ter essas questões, assim, qual que é o repositório? Se o QA está fazendo um teste usando um handoff de acessibilidade e ele encontra o erro na documentação, como que ele reporta para corrigir esse erro? Com quem que ele vai falar? Porque a documentação pode estar errada também, acontece, né? E esse handoff está acessível? Por exemplo, nossos QAs PCDs, eles têm autonomia, eles podem realizar um teste sem um par vidente. E aí, como que ele vai usar esse handoff se ele precisar? Está acessível essa documentação? Então, são os nossos novos questionamentos que a gente tem vivido aí recentemente. As novas narrativas do Design System, eu
eu tenho a minha documentação de acessibilidade pronta, então, quando a comunidade questiona, isso aqui está certo? Quem fez isso? Tal, eu já tenho como mostrar qual foi o estudo, qual a evidência, como que a gente chegou naquele consenso. O time de Design System sabe quem faz acessibilidade, como faz, o fluxo está bem definido ali, e ele está entregando um produto acessível. Os questionamentos se a documentação de acessibilidade está bem definida no fluxo, se isso está funcionando ali redondo, se os designers da comunidade sabem consultar essa documentação de acessibilidade do Design System, enfim, novos questionamentos, novos problemas. E aí, nesse slide, eu tenho umas ilustraçõezinhas, assim, tipo o desenho de canetinha na cor preta, e elas estão vindo de fora para dentro, assim, setinhas, carinha feliz, estão várias ilustrações, canetinhas e por aí vai. E no centro tem uma interrogação. E a gente começou a falar lá de novela no começo, né? Foi até uma novela para ficar online aqui. O que a gente espera de uma novela? A gente espera muita troca, os núcleos interagem muito entre si. A gente sabe que o mal sempre perde no final, assim, né? O bem vence, a mocinha, o herói vence. Sempre tem um casamento, no começo ou no fim. Eu não sei se vai ter um casamento lá no time, lá de Design System, de UX, mas na novela a gente sabe que sempre tem um casamento. E aí, eu pergunto para vocês. Deixa eu passar o slide aqui. Não foi. Só um minuto, gente. Pode? Lá no começo, eu perguntei qual que era o nome da novela, né? Eu não estou vendo o chat, não sei se alguém teve a audácia de colocar uma sugestão de nome, mas eu trouxe alguns nomes. Randolph Now. Quem lembra aí de Pantanal? Randolph Roá, dava para ver, né? Randolph Roá. Randolph Paixão. Será que dá certo esse aí? Esse aí, a mulher sofre a novela todinha. Randolph Santeiro. Essa é para os mais velhos, entreguei a idade aqui. O Rei do Randolph. Esse aí, tipo, só tem aquele cara, o Rei do Randolph. Randolph Secretos. Esse passa depois de 11 horas da noite. E aí? Qual nome a gente vai escolher para a nossa novela? Vamos lá. Randolph Santeiro, o pessoal que está presencial aqui gostou do Randolph Santeiro e do Rei do Randolph. Vou passar mais uma. Não? Aí, gente, será que a gente quer uma novela mesmo? Agora a gente tem um texto escrito assim, ó, não queremos um herói ou uma mocinha. E aí tem várias setinhas partindo do texto para fora. Apesar da gente ter trazido ali no começo que o Randolph era nosso personagem principal e que ele estava trazendo ali vários pontos positivos para todos os outros personagens dessa novela, uma novela tem muita treta, gente. Uma novela é sofrimento até o último capítulo. O bonzinho da novela está sempre lascado, sofrendo e apanhando ali do malvadão. O cara se dá bem até o final, no final ele é preso, morre, ele nunca casa, o malvado nunca casa no final, né? Também é uma confusão. Então, a gente se questiona se a gente quer mesmo uma novela, a gente quer um herói, uma mocinha do Randolph, da acessibilidade? Eu acho que não, né? O que a gente quer? Passa mais uma vez o slide. A gente não quer só comida. Eu trouxe aí uma música do Titãs. Tem as ilustrações que eu já usei nos slides anteriores e tem uma interrogação no centro, né? E aí eu vou cantar para vocês estão lascados, aguenta aí, vamos lá. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, o que a gente quer? A gente quer a vida como a vida quer. Que passa o slide mais uma vez. Que é uma vida inclusiva, tá? Então, a gente não quer novela e a gente não quer só comida. A gente quer uma vida inclusiva. E aí, para isso, eu trago o slide do título da nossa apresentação, que fala disseminando a acessibilidade digital, como escalar a acessibilidade através da documentação. Aí eu pergunto para vocês, está rolando isso daí? Nessa história toda aí de personagem, novela, mocinha, herói, está rolando a disseminação do conhecimento? A gente está escalando a acessibilidade através da documentação? Para isso, eu trouxe aqui na minha colinha o ciclo de gestão do conhecimento.
No ciclo de gestão do conhecimento, a gente cria, a gente transfere, a gente retém o conhecimento e a gente aplica. Então, a gente externaliza, a gente combina, a gente internaliza e a gente socializa. E vocês viram nesse rolê todo aqui que a gente está fazendo isso. Está reverberando, está acontecendo. Então, a gente está produzindo, sim, entregando uma gestão do conhecimento com relação à acessibilidade. Tem desafio? Tem muito desafio. Mas a gente está conseguindo executar esse ciclo de gestão do conhecimento com relação à acessibilidade digital. E aí, mais uma vez o slide. Amiga, ajuda aí, que meu tempo está acabando. Espera aí. Eu trouxe aqui uma foto, que é a foto da gerência de UX. A maioria das pessoas está aqui nessa foto, eu vou descrever para vocês. Está todo mundo com a camisa do nosso evento Accessibility Day em cima do palco. Essa foto foi feita no final do evento. Todos estão fazendo o sinal de Libras com a mão do Banco do Brasil, que eu vou fazer aqui com as mãos. Você faz um Vzinho com cada mão e meio que junta eles assim, mas sem encostar um no outro. Eu não tenho sinal de Libras, tá? Se algum PCD auditivo quiser me batizar, tô por aí no evento, só me chamar. Todos estão sentados, em pé, juntos, comemorando depois do evento. Na frente tem um letreiro em amarelo falando assim, é a gente que transforma. Eu estou lá no meio segurando as letras U e X, em rosa e azul. E eu trouxe essa foto por quê? Porque os avanços que o time de acessibilidade fez com a acessibilidade digital, com o handoff, com gestão do conhecimento, eles só aconteceram porque a gente estava junto dessa galera aí de UX. Essa galera já tinha uma estrutura de descentralização, de design ops, e saber que o time de acessibilidade estava nesse lugar, no lugar certo, fez com que a gente escalasse muito, fez com que a gente evitasse sombreamentos, alcançasse essas comunidades de design, de dev, de QA, através de uma estrutura que esse pessoal aí já tinha montado lá atrás. Então, a gente fala que a gente surfou na onda mesmo, a acessibilidade digital surfou na onda do Design Ops e surfou na onda de uma estrutura de UX que já estava pronta e rodando muito bem. Então, isso foi muito importante, por isso que eu trouxe a foto de todo mundo aí. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão dá ciúme para o pessoal lá que estiver assistindo. Vou falar só o nome da Vânia e do Renato, porque eles me ajudam com o handoff. Ó, fica a dica aí. São os reis do handoff. Tem meu LinkedIn, Marília Rodrigues de Souza, e-mail, enfim. O último slide é minha fotinha e minha apresentação, que eu não trouxe lá no começo, de propósito, porque eu não sabia nem se vocês iam querer assistir essa palestra até o final. Na foto, descrevendo, eu estou à frente de um mural onde tem tipo um painel, pessoas sorrindo, um homem negro sorrindo, uma mulher branca sorrindo, e eu me posicionei ao lado deles, fazendo a mesma expressão facial, sorrindo. E eu sou Marília Rodrigues de Souza, formada em biblioteconomia, sou especialista em gestão do conhecimento pela SBGC, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, tenho certificação em UX também, UXPM, sou atualmente mestranda ralanda em design na UNB, Universidade de Brasília, sou analista de TI do Banco do Brasil, integrante do time de acessibilidade, sou voluntária da Liga Movimento Web para Todos. Pessoal, amo vocês, vocês me ensinam demais. Web para Todos é tudo, gente. Sigam o Web para Todos, acompanhem, por favor. E aí coloquei algumas informações extras ali. Eu sou mãe de um rapaz de 22 anos. Eu tenho 20 anos de Banco do Brasil, eu tenho 1 ano no time de acessibilidade, aproximadamente. E eu também sou capoeira, mas estou em falta com a capoeira, porque estou estudando, trabalhando demais. Eba! É isso, gente. Terminou. Tem perguntas? O tempo acho que já esgotou. Tem 1 minuto. É isso. Obrigada.